Efésios capítulo 2, versículos 4 a 10. Hoje a nossa refeição é básica, porém será bem temperada. Efésios capítulo 2, versículos 4 a 10. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Palavra de Deus que edifica a nossa vida. Amém? Palavra básica, mas que precisa ser plena no seu entendimento. Tem muito cristão que ainda tem dificuldade de lidar com temas como esse, que eu acho que é o mais básico da nossa relação com Deus, né? Porque a nossa fé, a nossa salvação começa efetivamente no nosso encontro com Cristo. O que é exatamente ser salvo? Eu não sei se em algum momento da sua vida alguém já te fez essa pergunta. Quando você disse em salvação, perguntou: ser salvo do quê? Quem já passou por isso? Isso é comum, às vezes as pessoas perguntam. Para alguém que não é do meio religioso, a expressão ser salvo é um tanto quanto vaga. Para nós não, para nós é clara. Mas para as pessoas que estão fora do nosso contexto, fora do meio religioso, ela é um tanto quanto vaga do ponto de vista espiritual. Ela pode se referir, por exemplo, a alguém que sofreu um acidente e não morreu, por conta disso foi salvo. Alguém que passou por um processo de afogamento e alguém pulou lá e o salvou. Um perigo e foi livrado por alguém que seria o seu salvador. Alguns vão chamá-lo de herói e por aí afora. Por aí vai. Então, salvação é uma questão um tanto quanto vaga, fora do nosso contexto, fora dos nossos arraiais. Nós precisamos entender, irmãos, que quando nós falamos do amor de Deus, nós estamos, via de regra, falando para pessoas que não entendem muito dessas questões com os olhos que nós, da forma que nós entendemos, não enxergam com os olhos que nós enxergamos. É o próprio Paulo falando aos Coríntios, lá no capítulo 2, na sua primeira carta, no versículo 14, que o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Então, quando você fala em salvação para alguém, essa pessoa imagina que pode ser salva em várias situações, em vários momentos, de várias maneiras. Contudo, nós sabemos que a maior salvação que alguém pode experimentar é a salvação da sua alma para a vida eterna. Amém? Não existe outra maior do que isso. É isso que nós acreditamos, e isso só pode ser oferecido por Jesus Cristo, pelos seus próprios méritos, pelos méritos de sua morte, da sua graça, que foram alcançadas na cruz, no Calvário, e uma história que nós conhecemos com tanta clareza, né? E todo o mês, pelo menos, o nosso foco no culto é justamente a questão de relembrar a morte de Cristo, né? Que é a ceia. E isso, então, é muito importante para nós.
Essa noite eu quero fazer uma breve reflexão. Mais uma vez, a gente sempre fala, pastor, por que às vezes a gente repete tanto determinados temas? Porque são temas de extrema importância, que precisam ser, naturais na nossa vida. Tem que ser uma coisa que se torne bem conhecida para nós, porque são temas que a gente lida no dia a dia. A salvação é um desses temas. E por isso eu quero fazer uma reflexão nessa noite, considerando alguns poucos fatores, algumas poucas questões que são relevantes a respeito dessa temática e que precisamos ter com clareza no nosso coração, na nossa mente e na nossa caminhada. De tal forma que quando formos falar às pessoas que ouvem a este respeito, elas possam ser alcançadas pelo Evangelho, entendendo e se submetendo a ele na clareza que terão na questão em pauta nessa noite, em voga nessa noite, que é a salvação. Nós vamos ser muito rápidos, objetivos, não é pelo muito falar, A gente entende de maneira bastante objetiva e rápida, e é isso que nós vamos fazer nessa noite. Agora, se você tem papel e caneta, muito embora seja uma matéria básica, de repente seja interessante você fazer alguma anotação. Em primeiro lugar, nós precisamos fazer uma consideração muito importante. A salvação, ela tem um preço. A salvação, ela tem um preço. Na parte C do versículo 5 e na parte A do versículo 8, nós lemos na sequência: pela graça vocês são salvos, pois vocês são salvos pela graça. Eu falar isso parece até absurdo. Pastor, como assim tem um preço? A gente sempre aprendeu que não tem um preço. Tem um preço, sim. Mesmo que nós não sejamos os responsáveis em arcar com este custo, ela teve um custo, por sinal, um custo muito alto. O preço da salvação foi um preço muito alto. Não fui eu nem você que pagamos esse preço, mas ela teve um preço. Qual o preço da salvação? O texto que nós lemos deixa claro que o texto da salvação para nós é a graça. O preço da salvação para nós é a graça. Então, para nós não custou nada. Não custou nada só e somente só devido ao amor e misericórdia de Deus. Todavia, no versículo 4, Deus que é rico em misericórdia pelo seu grande amor com que nos amou, nos deu essa graça. E lá nos versículos 8 e 9, nós lemos com clareza que não foi por obras que nós tenhamos feito. Nada disso. Se fossem das obras, seria conquistada pelo próprio homem, pela mulher. Nós teríamos o mérito nisso. Então ela não estaria sujeita à vontade divina, mas à justiça humana. Ela não estaria ali sujeita a Deus. Mas se é pela graça, então nós sabemos que nenhum de nós, pagamos absolutamente nada. Não adianta arrogância, não adianta levantar o narizinho espiritual, pensando que nós somos melhores do que ninguém, porque não somos. Ela foi concedida por Deus, exclusivamente por Deus. E essa é a diferença profunda e básica do cristianismo com outros credos religiosos. A maioria dos credos religiosos. Muitas pessoas, de muitos contextos religiosos, de muitas convicções religiosas, entendem que as pessoas podem pagar a sua própria salvação. Isso é, aqueles que acreditam na salvação. Então as pessoas podem fazer isso de diversas formas. O problema aqui
é que elas acabam se decepcionando porque é impossível ao homem pagar o preço da própria salvação. Não tem jeito. Não é uma questão de falar o nome de Deus certo, de batizar do nome certo, de guardar determinado dia, de não pecar. Não é nada disso. Nós somos pecadores e vamos continuar sendo, até o dia do encontro com Cristo. A salvação, ela só pode ser paga por Cristo. Por isso que Jesus veio ao mundo. E isso se deu porque nenhum de nós, em época alguma, tem o capital necessário ou suficiente para pagar por um bem tão precioso quanto é a nossa salvação. Nós não somos merecedores dela, nunca fomos. Pelo contrário, segundo o versículo 5, nós estávamos mortos em nossos delitos. A morte já tinha nos alcançado por causa do pecado. E não há bem algum que possamos fazer para que Deus nos ame. Nenhum, nada, absolutamente nada. Deus nos ama por causa dele. Ele nos ama porque Ele quis nos amar. E nenhuma bondade, boa ação, religiosidade, integridade moral, integridade ética, não há absolutamente nada que façamos ou que deixamos de fazer para que Deus nos ame mais ou para que Deus nos ame menos. Ele simplesmente nos ama. Só isso. E por causa deste amor que é genuíno, deste amor que é verdadeiro, deste amor que é profundo, deste amor que é desinteressado, desse amor que no grego é classificado como amor ágape, é que Ele nos dá a salvação. Pela graça sois salvos. Pela graça somos salvos. Ele nos livra do pecado e das consequências do mesmo. Ele nos livra de uma eternidade de sofrimento, que seria o custo que nós pagaríamos, seria a consequência natural de vivermos nos nossos pecados. Mas pela graça poderosa de Jesus Cristo, nós temos a convicção de que somos salvos e de que somos salvos para sempre. Para sempre. Porque muito mais do que ter amor, Deus é amor. Deus é amor. Em segundo lugar, falando ainda sobre salvação, nós precisamos considerar que a salvação tem um caminho para nós. E esse caminho é a fé. É o caminho da salvação. Versículo 8, na parte B, por meio da fé. É através da fé. Caminho significa a direção que nós vamos seguir. Certo ou errado? Eu quero acreditar que qualquer que seja a caminhada para se chegar em algum destino, é necessário que se siga um caminho. Ninguém vai chegar a um destino sem seguir um caminho. Sempre que partimos de um lugar para o outro, nós precisamos escolher uma direção. Se não escolhermos a direção, certamente não chegaremos ao local desejado. Nós precisamos escolher a direção. Por isso, quando pensamos em salvação, é necessário escolher o caminho. Não tem jeito. Alguns talvez digam que não querem ser salvos. Eu já até falei isso aqui. Tem gente que eu conheço que diz, não, eu não quero ser salvo. Eu quero ir para o inferno, que no inferno tem paredão, tem balada, tem um monte de coisa lá que eu quero curtir. No céu não tem, prefiro ir para o inferno. A pessoa, ela vai para onde quiser.
mas eu quero ir para o céu. Quem quer ir para o céu, diga amém comigo. É para lá que eu quero ir, é para esse lugar que eu quero ir. Mas quando nós pensamos em salvação, é necessário escolher um caminho. E o caminho para a salvação não é outro senão a fé. A fé em Jesus Cristo. Pergunto para você, qual o tipo de fé, de crença, e quem é o objeto da fé que devemos depositar a nossa esperança para a salvação? Precisamos pensar sobre isso. Com toda certeza, não é qualquer tipo de fé que nos garante a salvação, nem qualquer tipo de crença que vai nos garantir isso, e nem tampouco a fé em qualquer outro que não seja em Jesus Cristo. Ele precisa ser a base da nossa fé, o qual declara em João capítulo 14, versículo 6, que por sinal é a base das duas campanhas, a campanha de missões nacionais e a campanha de missões estaduais. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não está dizendo que é um dos caminhos, Ele não está dizendo que é uma das verdades, Ele não está dizendo que é uma das vidas. Não é isso que Ele está dizendo. Muitos até dizem que existem vários caminhos para chegar a Deus. Você já deve ter ouvido isso. Isso é um discurso normal de quem não conhece a palavra de Deus. Eu ouvi alguém dizer certa vez que para alcançar a Deus é como subir uma montanha. E você pode fazer o percurso de qualquer lado, que você sempre vai chegar no topo. Então são vários caminhos para chegar no topo. Porém, no quesito salvação, o topo não é um alto de uma montanha. E nem os caminhos são laterais e diversos para se chegar lá. Isso é trilha de alpinista, irmãos. Isso é trilha de alpinista, não caminhos para chegar a Deus. Para chegar a Ele, creia, existe um único caminho e nós precisamos ter fé nisso. Precisamos acreditar nisso, um único caminho. Só alcançamos esse caminho através da fé, que nos é dada como presente pelo próprio Deus. A fé que nós temos vem de Deus. Ela não é produzida em nós mesmos. Ela vem de Deus como tudo que temos, como tudo que somos. A fé vem de Deus. E para trilharmos esse caminho de esperança, no meio de tanta mentira a que somos submetidos neste mundo, que eu gosto de chamar de mundo tenebroso, nesse mundo que jaz no maligno e que tem como Deus deste século o demônio, nós precisamos buscar em Deus a fé para seguir no verdadeiro caminho. Quer alcançar a salvação? Quer alcançar a salvação da sua alma? A convicção de que Deus vai estar presente na sua vida para sempre? Então exerça a sua fé em Jesus Cristo. Esse é o caminho, exerça a sua fé em Jesus Cristo. Receba-o como Senhor e Salvador da sua vida e seja transformado em Filho de Deus. É o que nós lemos em João, capítulo 1, versículo 12. Todos quantos o receberam, a estes, os que o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem, os que têm fé no seu nome. Terceiro lugar, já que nós seguimos por um caminho, obviamente nós precisamos chegar a um destino. Sim ou não? Nós seguimos por um caminho, nós queremos chegar a um destino. E esse destino não é outro, senão a vida eterna. É a vida eterna. Toda viagem tem como finalidade chegar em algum lugar. Quarta-feira de manhã, eu e a Rai vamos para a estrada.
900 quilômetros. E nós temos como objetivo chegar à cidade de Salvador. Nós temos um destino. Ninguém sai numa viagem sem ter um destino. Alguém fala, não, às vezes eu saio assim para andar, mas você tem um destino, é andar. Você tem um destino, você tem algum lugar onde você quer chegar. Qual o destino de quem parte da origem, que é a graça, e segue pelo caminho que é Jesus Cristo através da fé? Eu posso te responder essa pergunta sem titubear. O destino de quem segue pela graça de Deus, através da fé em Jesus Cristo, em busca da salvação, não pode ser outro, senão a vida eterna. Esse é o destino. Quem sai por este caminho, alcança o presente de Deus, que é a vida eterna. É certo que enquanto estamos aqui nessa vida, Jesus, Ele já nos dá, conforme Ele mesmo declara em João 10:10, uma vida em abundância. Nós já temos uma vida em abundância. Às vezes a gente olha para a nossa vida, não é verdade, Rai? E a gente vê o quanto Deus é leal, é fiel conosco, o quanto Ele tem sido bom conosco, mesmo no meio das lutas. Vocês também já devem ter experiências, todo mundo aqui deve ter experiências e muitas. Nesse sentido, Deus nos dá uma vida abundante, uma vida cheia de alegria, uma vida cheia de paz. E mesmo nos momentos difíceis, a gente consegue perceber a graça, o amor, a misericórdia de Deus. Mas não existe, irmãos, um prêmio maior do que saber que a nossa alma estará salva para sempre, numa condição de eternidade. Essa é a garantia maior que buscamos e que recebemos da parte de Deus. Não existe maior prêmio para o crente do que saber que vai viver para sempre na presença de Deus. Nosso maior prêmio, então, não é algum tipo de coisa que seja abstrata, não é somente uma esperança terrena. Nós não queremos viver para sempre num paraíso da terra, como dizem alguns religiosos por aí, até porque a terra não é um paraíso, é um lugar de dor, de sofrimento, de mal, de aflições, coordenada e comandada nesse momento pelo Deus desse século, pelo príncipe das trevas. Nosso destino final é os céus. Não somos fatalistas. Nós vamos viver bem na terra, mas o nosso destino maior é o céu. Você crê nisso, irmãos? Amém. Se você crê, diga amém. Amém. O texto também diz que nós somos salvos para boas obras. Embora não diz que nós somos salvos pelas boas obras, mas diz que somos salvos para as boas obras. Esse não é o nosso tema de hoje, por isso eu não vou me aprofundar nisso, mas nunca se esqueça disso. Fazer boas obras é consequência da nossa vida conquistada na cruz do Calvário por Cristo Jesus. É consequência da nossa salvação. Receba, portanto, a salvação pela graça, por meio da fé, e tenha o dom da vida eterna. Amém? E por último, eu quero afirmar para vocês que a salvação traz em si uma certeza. Nunca perderemos essa salvação depois de a termos recebido. Preste atenção, principalmente quem vem de algum movimento que pensa de outra forma. Está na hora de você aprender o que dizem os batistas. Esse vídeo está sendo gravado agora, ele será postado, já está sendo postado online nas redes sociais da igreja, será também postado no meu canal.
e dificilmente eu recebo algum tipo de crítica. Muitas vezes, a gente fala coisa que não deve, né? Na quinta-feira mesmo, eu troquei 2 termos, contaminar e contagiar, né? Deu uma confusão, não sei se alguém percebeu. Depois eu fiz até uma errata lá no vídeo, que a gente, assim, confundiu o que é natural, um erro comum, qualquer pessoa pode cometer quando está falando. Mas desde quando nós gravamos esses vídeos, muito poucas são as críticas. Dentre elas, há pouco tempo atrás, eu recebi uma crítica. Quando eu falava desse mesmo assunto, alguém me criticou lá no canal dizendo assim, que absurdo, isso é falsa doutrina, uma vez salvo, salvo para sempre? Isso é doutrina mentirosa, isso é heresia. Pois para você, se estiver nos ouvindo, e para vocês que estão aqui, eu quero reafirmar nessa noite o que eu disse naquele dia. Sim, é possível ter vida eterna, e uma vida eterna ela não tem fim. É a nossa salvação. E ela não é alcançada por méritos próprios, ou por qualquer coisa que façamos ou deixemos de fazer, mas pelo próprio Cristo que nos dá essa certeza. Nós podemos ver, por exemplo, o texto de João 3,16, quando Jesus conversa com um dos líderes dos fariseus, aliás, um dos principais da sinagoga, chamado Nicodemos. E ali naquele texto, ele afirma que aquele que está em Cristo tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Deus, na sua palavra, o diz. E Números 23:19 diz que Deus não mente. Jesus é Deus. E o que Ele diz, meu irmão, pode ter certeza que é verdade. Ele não diz que pode chegar a ter a vida eterna. Ele não diz que talvez nós tenhamos a vida eterna. Mas Ele diz que já tem a vida eterna. Já possui a vida eterna. A vida eterna é um presente que se recebe de Deus no momento da nossa conversão. É por isso que só se converte uma vez. Só se converte uma vez. Naquele momento nós recebemos essa convicção, que é automática, que é indissolúvel. Uma vez que eu reconheço o meu estado de pecador, e que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, e o aceito como meu Salvador pessoal, eu já tenho a salvação garantida. Assim sendo, o que recebemos de Deus é um presente. E ninguém pode nos tirar aquilo que Deus nos deu, porque pertence a nós. Ninguém pode tirar. Vemos de novo Jesus falando desta vez em João 10:28, que Ele dá a vida eterna e que ninguém pode arrebatar aqueles a quem Ele dá a vida eterna de suas mãos. Nada, absolutamente nada, e nem ninguém, nem tampouco o diabo, pode perder a sua vida eterna. Assim sendo, vida eterna é real. Não é somente uma esperança, ela é garantida por aquele que nos deu. Ninguém poderá tirá-la de nós. Como eu posso ter certeza que sou salvo? Essa é a questão. Algumas pessoas, diante desse arrazoado, se preocupam. Pastor, como é que eu posso ter certeza que eu sou salvo? Muito bem. Entre nós aqui, com certeza, alguém já deve ter feito essa pergunta a si mesmo, ou até ter alguém feito essa pergunta para ele. Você já se perguntou, em algum momento da sua vida,
se você realmente tem a vida eterna? Por que temos dúvidas a respeito da nossa salvação? Outros pensam, e por isso não tem dúvida que pelo fato de sermos pecadores, podemos não merecer a salvação. Tem gente que pensa assim. Ou até perder, se no momento da execução, do arrebatamento ou da morte, seja lá da forma que for, estivermos numa situação de pecado. Eu acho que eu já falei aqui o caso de uma irmã, que ela era muito ágil, muito ligeira para tomar banho. Porque o medo dela é que se na hora que Jesus voltasse ela estivesse nua, ela perderia a salvação. Parece absurdo, é até engraçado. Mas tem gente que pensa exatamente isso. A visão dessa irmã é a visão de muita gente. E isso é mentira do diabo, irmãos. Olha aqui para mim. É mentira do diabo. Foi Deus quem nos deu a salvação. E ninguém, absolutamente ninguém, pode tirar isso de nós. Porque a salvação não depende dos meus pecados ou a perda da salvação, e nem tampouco dos meus méritos. Todos os meus pecados já foram pagos por Jesus Cristo na cruz, que me lavou com seu precioso sangue, e nada que eu possa fazer me garantiria a salvação ou tiraria ela de mim. A graça de Deus, como já vimos hoje, não nos custou absolutamente nada. O presente de Deus, Deus nos deu. Contudo, se ainda tivermos alguma dúvida quanto à questão da nossa salvação, encontramos o conforto. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O Espírito Santo também confirma, ele homologa a certeza da salvação. E o processo é muito simples, não é complicado não. No ato da nossa decisão, recebemos o Espírito Santo e ele é a nossa garantia. Em 2 Coríntios 1, 22 e em Efésios também, Paulo afirma que Deus nos selou com o seu Espírito, ou seja, somos sua propriedade exclusiva. Uma vez que somos selados, pertencemos a Ele e ninguém nos pode tirar de sua posse. Você tem o selo de Jesus Cristo, o selo do Espírito Santo na sua vida? Eu tenho. Você tem? Então, se você tem esse texto, ninguém pode tirar você dessa condição. Se você tem esse selo. De vez em quando eu erro mesmo, né? Não tem jeito. Mas os irmãos entendem, né? Amém? Amém. Glória a Deus. Concluindo, irmãos, versículo 5 na parte final. Pela graça vocês são salvos. Preste atenção. Aqui não lemos que seremos salvos, ou que seríamos salvos, ou que poderemos ser salvos. Aqui está escrito que somos salvos. Simples desse jeito. Se você de fato entregou a sua vida a Jesus, e pela fé o recebeu, e com ele a sua graça, então você pode ter certeza disso. Você tem a salvação. E cuidado, uma dúvida constante, ela é extremamente perigosa. Ela pode demonstrar que talvez alguém ainda não tenha tido um encontro verdadeiro com Deus. Mas pastor, dentro da igreja? Sim, dentro da igreja. Às vezes até pessoas batizadas, às vezes até pessoas que fazem parte de ministérios. Uma vez eu vi um pastor entregar a vida a Jesus, num evento da Junta de Missões Nacionais. Um pastor entregando a vida a Jesus. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele era pastor. E nós precisamos ter essa convicção. Porque essa dúvida
ela pode trazer prejuízos para nós. E se você tem dúvida da sua salvação, em nome de Jesus Cristo, faça uma avaliação da sua decisão. E se for necessário, reafirme a sua decisão em Cristo ainda hoje. Salvação é para agora. A salvação é para já. Por mais que entendamos tudo isso, somente aqueles que estiverem com Cristo nos céus vão poder experimentar e saber o quanto isso foi precioso para nós. Porque Ele vai nos mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça e a bondade de estar conosco, conforme o verso de número 7. Somos salvos pela graça. E isso não vem de nós. É dom de Deus. Feche os seus olhos e curve a sua cabeça agora. Eu quero que você saia daqui com essa certeza. Pastor, mas e se quando Jesus voltar eu estiver em pecado? Qualquer tempo que Jesus voltar, você vai estar em pecado. Nós somos pecadores. Ou será que alguém aqui acha que consegue ficar um dia sequer da sua vida sem pecado? É impossível. A palavra de Deus diz que Deus olhou dos céus e não viu um único justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. E a Bíblia ainda diz, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. O que nos garante a salvação não é saber que não temos pecados, porque somos pecadores, mas é entregar a nossa vida a Jesus Cristo e deixar Ele nos carregar no colo por toda a eternidade. Quando vencermos a etapa dessa vida, uns 70, 80, 100 anos que seja, quando vencermos a etapa dessa vida, estaremos para sempre com Deus. Se você dormir hoje e acordar amanhã, Deus estará contigo, tenha certeza disso. Mas se porém você não acordar, você estará com Deus. Essa é a nossa convicção. Eu quero que você sonde o seu coração agora, olhe para o seu coração e pergunte para si mesmo, você tem essa certeza? Ou você precisa ter essa certeza? Pastor, eu quero ter essa certeza. Eu quero ter essa certeza, eu quero entregar a minha vida nas mãos de Jesus de uma vez por todas. Eu não quero ficar em dúvidas quanto à minha salvação, mas eu quero viver para sempre com Deus e sei que por mim mesmo não conseguirei, só e somente só pela graça de Deus. Fique de pé agora, irmãos. Nós vamos encerrar. E nessa oração final, se você quiser entregar a sua vida a Jesus, se você quiser assumir um compromisso definitivo com Jesus, se você não o fez ainda e deseja fazê-lo, você poderá fazê-lo agora. Você e Deus, aí onde você está. Não precisa se expor. Como eu disse, eu vi um pastor entregar a vida a Jesus. Tem pessoas na igreja que precisam se converter. Não tenha dúvida disso. E você precisa assumir essa questão.